Fala galera, tudo beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa próxima aula do nosso módulo de banco de dados. Pessoal, e hoje iremos falar então sobre um assunto muito importante que é o mapeamento. Então, pessoal, a gente já viu aí nas aulas anteriores, já discutimos bastante o nosso MER, que é o nosso modelo entidade de relacionamento, né, que é aquele modelo conceitual, bem próximo às coisas, aos objetos do mundo real, e também já falamos sobre o nosso modelo relacional, que é um modelo de implementação, ou seja, é aquele que já é bem próximo ali ao nosso projeto de banco de dados, beleza? A aula de hoje, então, pessoal, o objetivo é apresentar o mapeamento entre esses esquemas, né? Ou seja, traduzir essa representação do modelo entidade relacionamento para o conceito do modelo relacional, né? Preservando essas propriedades que existem no nosso modelo conceitual, beleza? Só para a gente entender, então, pessoal, um pouquinho aqui desse processo, como que geralmente é feito na prática, né? Às vezes vocês me perguntam, todo esse procedimento, desenhar um MER, né, o nosso DER, que é o nosso diagrama de entidade e relacionamento, depois passar, né, fazer esse mapeamento para o modelo relacional é realmente necessário? Por que que existe isso, né? Geralmente, então, pessoal, não é um processo obrigatório, tá? Mas geralmente aqui no nosso modelo real, né? A gente traz, então, essas informações do nosso mundo real, juntamente ali com o usuário, quando a gente quer mapear alguma funcionalidade, algum requisito, né, que seja necessário ali para o modelo do nosso banco de dados e, consequentemente, das nossas aplicações. Então, geralmente, esse processo ele começa justamente abstraindo aí as informações, os objetos, né, que o nosso usuário precisa e fazendo então esse processo de análise desses requisitos, né, seja por entrevistas com o próprio usuário, enfim, brainstorms, existem vários modelos aí a serem seguidos, né? E geralmente, então, inicialmente falando assim de banco de dados, a gente já realiza então o mapeamento desse modelo, normalmente aí pelo modelo aí entidade de relacionamento e desenhando aí o diagrama de entidade de relacionamento, que por ele utilizar fluxogramas, ele ser um modelo bastante visível, né, bastante conceitual, ele é bem próximo ao nosso usuário, né, que teoricamente pode ser leigo aí no assunto em relação ao desenvolvimento, né? Então a gente acaba inicialmente desenhando nesse modelo e na sequência aí traduzindo, né, fazendo esse mapeamento das nossas entidades, relacionamentos para o modelo relacional, pois o modelo relacional é esse modelo então bem próximo ao nosso projeto de banco de dados, né? E o legal do modelo relacional também, pessoal, é que já é um modelo de implementação aí que vai ser bem semelhante ao projeto do banco de dados, porém ele pode aí ter as suas divergências entre um banco de dados, um SGBD e outro, né? Assim, embora o modelo relacional ele sirva para todos os bancos relacionais, o projeto de fato de banco de dados ele pode algumas coisas, né, alguns elementos variar dependendo do banco de dados, né, da ferramenta em si, do SGBD em si que a gente esteja utilizando. Por exemplo, MySQL, Postgres, SQL Server, enfim, algumas coisas podem ser diferentes entre eles no projeto em si, porém o nosso modelo relacional ele vai atender a todos eles, beleza? Falando então aí, pessoal, já iniciando aqui o processo de mapeamento, né? Como que a gente faz o mapeamento dos atributos compostos? Lembra que a gente viu aí nas aulas passadas, né, os atributos compostos? No caso desses tipos de atributos, então, a gente vai mapear sempre os atributos componente e não o atributo composto. Então vamos pegar como exemplo o nosso endereço, né? E o endereço ele pode ser dividido aí entre atributos componentes, que no caso seria a cidade, a rua, o número, o CEP e assim por diante. Então, quando formos então fazer o mapeamento deste modelo, desse MER, para o nosso modelo relacional, a gente vai então colocar nossa relação aluno com os atributos RA e nome, que são atributos do tipo simples, e os atributos do tipo composto, que no caso é o nosso endereço, a gente vai mapear então apenas os componentes, que neste caso seria cidade, rua, número e CEP. Em relação à parte de cardinalidade, pessoal, vão ter então uma peculiaridade ali, né, no mapeamento do modelo relacional
dependendo da nossa cardinalidade, se ela é 1 para 1, 1 para n ou n para n. No caso da cardinalidade 1 para 1, a gente tem três opções, tá? Para passar do modelo entidade e relacionamento para o nosso modelo relacional. A primeira delas seria, então, adicionar a chave primária da entidade 1 na entidade 2 e vice-versa. Então, vamos pegar aqui para ficar mais claro, né? A gente tem aqui o nosso exemplo desse DER, que é a ementa relacionada com uma disciplina, né? Essa relação é 1 para 1. A ementa a gente tem o ID e a descrição, e a disciplina também temos o ID e o nome, né? Aqui está a descrição, mas no caso aqui seria o nome, que a gente mapeou aqui no nosso modelo relacional, beleza? Então, nesse caso, a gente pode, tanto na ementa, que é o nosso E1, como na disciplina E2, mapear as respectivas chaves. Então, aqui eu posso, na ementa, colocar a chave primária da disciplina, né? Então, aqui elas seriam, olhando para a ementa, a nossa chave estrangeira de disciplina, e na disciplina, mapear a chave estrangeira de ementa, beleza? Opção 2, adicionarmos apenas a chave primária da entidade 1 na entidade 2. Nesse caso, então, adicionamos o ID da ementa na entidade da disciplina e vamos referenciar a entidade 1, que seria a ementa. Terceira opção seria adicionar a PK da entidade 2 na entidade 1, ou seja, adicionarmos o ID da disciplina na ementa, sendo então nossa chave estrangeira aqui na entidade de ementa. No caso do mapeamento cardinalidade 1 para n, como que seria feito? Nesse caso, a gente então vai adicionar a chave primária da entidade 1 na entidade 2. Neste caso, pessoal, a entidade 1 ela vai ser representada então somente pelos atributos dela mesma, ou seja, os atributos da entidade 1. A nossa entidade 2 ela vai ser então composta por quem? Pelos próprios atributos dela, mais a chave primária da entidade 1, que no caso dela vai ser uma chave estrangeira, né? E também os atributos que fazem parte do relacionamento. Vamos então olhar o nosso exemplo aqui para entender melhor. A gente tem aqui um exemplo de cliente participando de uma venda. Nesse caso, o cliente tem os atributos próprios dele, que seriam o ID e o nome. A venda teria o ID e o valor. E a data, que é um atributo do relacionamento entre cliente e a venda, ela poderia estar mapeada onde? Ela poderia estar mapeada, então, na nossa entidade 2, que seria a venda. Então, a venda vai ser composta pelos atributos próprios dela, que é o ID e o valor, mais a PK da entidade 1, que é o nosso ID do cliente, e mais os atributos do relacionamento, que no caso aqui seria a nossa data, e a entidade 1 vai ser representada somente pelos atributos dela mesma, ou seja, o cliente será composto pelo ID e pelo nome. No caso, então, pessoal, da cardinalidade, né, quando tivermos uma cardinalidade n para n, como que fica esse mapeamento? Neste caso, a entidade 1 ela vai ser representada somente pelos atributos dela mesma, ou seja, mantém-se, né, os atributos da entidade 1. A entidade 2, mesma coisa, ela vai ser representada somente pelos seus próprios e respectivos atributos, que são pertencentes à entidade 2. Por quê? Porque neste caso, pessoal, a gente vai adicionar um terceiro elemento, uma terceira tabela, que é a nosso ER, que é referente ao relacionamento entre E1 e E2. E esta tabela, essa nova tabela, terceira tabela, ela vai ser formada, vai ser representada por quais atributos? Pela chave primária da entidade 1, que na tabela 3, nessa terceira tabela, vai ser uma foreign key da entidade 1, mais a chave primária da entidade 2, que no caso seria a nossa chave estrangeira, né, olhando para ER, a chave estrangeira de E2, e também os atributos que pertencem ao relacionamento. Resumidamente, então, nessa terceira tabela, nessa terceira entidade, a nossa chave primária vai ser representada por dois ou mais atributos, né, que seriam os atributos, a chave ou chaves primárias de E1 mais a PK2, desculpa, a PK da entidade 2, né, ou seja, a chave primária da entidade 2.
Vamos então pegar um exemplo aqui, pessoal, para ficar mais claro esse mapeamento N para N, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma venda que contém N produtos, né? E um produto pode participar aí, pode estar contido em várias vendas. Então, aqui na venda a gente tem o ID da venda, o ID do cliente, que não está aqui, né, mapeado nessa relação, mas temos o ID do cliente e temos o número da nota fiscal. Aqui no relacionamento a gente tem a quantidade, que é um atributo do relacionamento, e também temos a entidade de produto, contendo os atributos ID e a descrição. Nesse caso, então, pessoal, temos venda e o produto. Então, como a gente comentou, é adicionada aí uma terceira tabela, um terceiro elemento, que nesse caso é o nosso venda produto, né? Até uma sugestão aqui, quando o nome às vezes for ambíguo, né, o nome desse relacionamento, que no caso aqui é contém, né? Às vezes a gente tem mais de um relacionamento aí no nosso modelo do nosso banco de dados, com essa mesma descrição, né? Então, nesses casos aí eu sugiro a gente adotar um padrão, né? Sempre está padronizado aí. Nesse caso, é bem utilizado esse formato aqui, que é o nome da primeira entidade, underline o nome da segunda entidade, beleza? Então, voltando aqui, essa venda produto, né? Então, ela vai ser essa terceira tabela, esse terceiro elemento, que vai surgir a partir desse relacionamento N para N. Nesse caso, então, como a gente comentou, a gente vai a chave primária dessa nova tabela vai ser o ID da entidade 1, que no caso seria o ID venda, o ID, né, ou a chave primária de produto, que aqui seria a nossa chave estrangeira, né, e a quantidade, que seria então o atributo do relacionamento. Beleza, pessoal? Turma, aí é o seguinte, a partir das próximas aulas, né, a gente vai começar agora já naquele esquema que a gente viu aqui no começo da aula, que é já partir para o projeto de banco de dados, né? Então eu vou deixar aqui como um exercício esse DER, né, para a gente então estar mapeando ele, trazendo para o nosso modelo relacional, né? Também aqui nos slides você vai acompanhar as respostas com as respectivas cardinalidades também, mas eu sugiro aí todos estarem treinando aí, né? Tentar fazer esse mapeamento, colocar as cardinalidades e depois trazer para o modelo relacional, que é esse exemplo aí que a gente vai utilizar ali nas próximas aulas para poder então modelar e trabalhar em cima no nosso banco de dados, beleza? Então aqui na sequência a gente tem também, só vou pegar aqui um exemplo para ficar um pouco mais claro, né? Vamos fazer aqui, trazer esse DER para o nosso modelo relacional. Vamos fazer aqui um exemplo entre aluno cursando disciplina, né? Aqui então a gente tem um modelo N para N, ou seja, a gente vai mapear a entidade 1, a entidade 2 e mais a nossa ER, né? Que é o nosso relacionamento. Então vamos olhar para essas três primeiras aqui então. Como que ficaria, né? Esses três no nosso modelo relacional. Aluno contendo RA, o nome, data de nascimento, a disciplina, o código, nome, quantidade de créditos e CPF do professor. Nesse nosso caso, então, a gente mapeia uma terceira entidade, que é o nosso aluno disciplina, contendo a chave primária de aluno, que é RA, e mais a chave primária da nossa entidade 2, que é a disciplina, né, que seria o código da disciplina, mais os atributos aí referentes ao nosso relacionamento, que no caso é o ano, semestre e nota. Beleza? Então, nesse caso, a gente também referencia aqui a quais entidades essas chaves aqui estão relacionadas. Então, aqui também vamos deixar a resposta na sequência, para vocês treinarem, estará aqui no nosso material complementar, né, nos slides. Porém, como eu disse anteriormente, sugiro aí que todo mundo faça esse mapeamento aí para todo mundo já ficar craque, que é esse diagrama aí, esse modelo, esse esquema que a gente vai utilizar aí nas nossas próximas aulas. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais.